pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Nós estamos mais uma vez com um vídeo no canal para falar sobre automação. Nós vamos utilizar aqui a mesma bibliografia, o livro do Enio Cruz Costa, o livro do Dosati, do W.P. Jones. Então, eu continuo utilizando aqui os catálogos da Johnson Controls. Vou usar também aqui o catálogo da Novus, o livro do professor Remy e o livro do Stecker Jabardo. Aqui, pessoal, estão os sites que eu utilizei para fazer esse vídeo. Vou deixar todos esses links lá na descrição. Bom, nosso objetivo aqui é falar sobre o controle proporcional. Então, o controle proporcional é aquele que permite a graduação ou escalonamento do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. O sinal de saída tem uma variação na faixa de 0 a 100%. Ok? Então aqui uma graduação, por exemplo, aqui 85%. Ok? Esse sinal proporcional ele pode ir para uma válvula, pode ir para um atuador de damper, vai depender do que eu estiver controlando. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Para pegar aqui as definições, eu tirei aqui da apostila da Novus, ok? Sensores e transmissores de temperatura que está disponível lá no site deles. Então, segundo a apostila, sensores são dispositivos que mudam seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica essa grandeza. Sua principal aplicação abrange a medição de temperatura, pressão, umidade, aceleração, direção, ângulo, fluxo, nível, deslocamento, presença, posição, força, torque e etc. E, no nosso caso aqui, a gente vai focar no controle de temperatura. Então, o que diz aqui a apostila? Nós temos alguns exemplos de sensores de temperatura. Então, nós temos os termopares. Eles têm aqui uma denominação J, K, T, que é conforme a norma que eles seguem. Temos as termorresistências, por exemplo, PT100, PT1000. E temos os termistores, PTC e NTC. Vamos ver cada caso aqui. Então, no caso dos termopares, também, veja, todas as definições saíram da apostila da Novus, ok? Termopar é um dispositivo que converte energia térmica diretamente em tensão elétrica, quando existe diferença de temperatura entre duas junções terminais de um par de condutores de metais diferentes. Então aqui tem a figura representando os metais diferentes, aqui níquel e um condutor de ferro. O que acontece aqui quando essa junta ela é aquecida, ela faz com que surja aqui uma tensão nos polos desses fios. E aí essa tensão é comparada com um valor de referência. E daí eles têm ali o valor da leitura. Uma coisa interessante sobre os termopares é que os mais utilizados são o J e o K. E as cores elas variam conforme as normas dos países. E a apostila da Novus apresenta essa tabela aqui, então, tá vendo? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e assim por diante. E aqui as cores dos termopares conforme o tipo, tipo J, tá vendo? Nos Estados Unidos aqui, branco e vermelho, tipo K, tá vendo? Amarelo e vermelho e assim por diante, ok? Então é interessante você saber porque dependendo da procedência do sensor do termopar que você comprou, você pode ter cores diferentes, ok? Existe também uma tabela, nessa apostila, da aplicação ali dos termopares. Eu peguei só, como eles são mais utilizados, o J e o K, mas lá na apostila tem outros também. Então no tipo J, por exemplo, é formado de ferro e constantan, que é uma liga. A temperatura de utilização de 0 a 760 graus Celsius. É um sensor de baixo custo, indicado para serviços contínuos até 760 graus Celsius em atmosfera neutra ou redutora. Tá? Aí aqui, limite máximo de utilização, atmosfera oxidante de 760 graus Celsius, devido à rápida oxidação do ferro.
utilizar tubo de proteção acima de 480 graus Celsius. No caso do K, né, tipo K, aqui ó, dois materiais aqui ó, cromel e alumel, de 0 a 1260, ó, indicado para a atmosfera oxidante, para a faixa de temperatura mais elevada, fornece rigidez mecânica melhor do que os tipos S ou R e vida mais longa do que o tipo J. Vulnerável em atmosferas redutoras, sulfurosas e gases como aqui o óxido sulfúrico e aqui a H2S, que é um ácido também ácido sulfúrico, né? Requerendo substancial proteção quando utilizado nessas condições. O outro tipo, termorresistência. Então, uma termorresistência é RTD do inglês, Resistance Temperature Detector. É um sensor que permite conhecer a temperatura do meio, recorrendo à relação entre a resistência elétrica de um material e a sua temperatura. A maior parte das termorresistências são feitas de platina, mas também são utilizados outros materiais, como por exemplo o níquel, em sua fabricação. Quando eu trabalhei na Johnson Controls, a gente usava bastante o de níquel, né? Ao contrário dos PTs. Aqui, o que é interessante de ver aqui, ó, você tem o valor de temperatura e a resistência ôhmica. E aqui você tem, conforme a classe A e a classe B, a tolerância. Então, na classe A ele é mais apertada e na classe B ele é um pouco mais, um pouco menos preciso, né? Uma outra coisa que é possível ver, ó, no próximo gráfico, está vendo a diferença? Ó, classe B atingindo aqui a tolerância maior do que o classe A, ok? Também a faixa, está vendo, classe A até 600 e o classe B aqui é mais ou menos uns 850. São tipicamente aplicados na remedição de temperatura entre menos 200 e 600 graus Celsius, tendo precisão superior aos termopares. A relação resistência por temperatura é definida pela norma NBR 13.773 de 2008, sendo também não linear. O que é não linear? Que não é uma reta, né? Ela é uma curva. Por serem sensores resistivos em sua instalação, a resistência dos cabos de ligação podem induzir a um erro de medição, especialmente o PT100, que tem a menor variação de resistência com a temperatura. Para controlar essa limitação, usualmente são aplicados circuitos a 3 fios que permitem a eliminação do efeito da resistência dos cabos dentro de certas condições. Aqui um exemplo, né? Vocês vão ver que esse sensor também pode ser um outro tipo que vai vir aqui na sequência. Geralmente os dispositivos, os controladores, termostatos, aqueles eletrônicos, eles permitem também fazer uma correção do comprimento dos cabos, fazendo um ajuste ali de calibração. E tem os termistores. Tá? Termistores são sensores de temperatura resistivos que apresentam grande variação de resistência com a temperatura, com acentuada não linearidade, ou seja, a curva é bem acentuada. A variação da resistência com a temperatura pode ser PTC, a resistência se eleva com o aumento da temperatura, no caso a Novus não utiliza esse sensor PTC, e tem o NTC, resistência diminui com o aumento da temperatura. Aqui o que acontece? Para os termistores, você tem aqui uma equação teórica que relaciona a temperatura à resistência. Essa equação está aqui, eu coloquei ela mais aí no sentido de demonstrar, né, porque o equipamento que for utilizar os termistores, ele vai ter que ter essa equação, né, programada lá na parte eletrônica para que ele possa ler corretamente. Ok? Aqui, ó, viram que a foto também é parecida, né, com a da termorresistência. Nesse caso aqui, ó, é um sensor para imersão. Ele tem aqui, ó, essa rosca, onde você coloca num poço e o sensor ele fica direto no fluido que você estiver medindo a temperatura. Ó, o valor da resistência básica
é para a temperatura de 25 graus, que é a temperatura de referência. Tá? Então, devido à resistência alta, 10K a 25 graus, ou 1K a 100 graus, a resistência dos cabos de ligação tem pouca influência. Além disso, a grande variação de resistência com a temperatura torna o sinal razoavelmente imune a interferências, o que viabiliza a utilização de cabos longos, normalmente até 200 metros. Tá? Então, se você está usando PTC, NTC, você tem pouca influência dos cabos, e se tiver, você faz aquele ajuste lá no termostato ou no controlador. Geralmente esse ajuste é o offset. Agora trazendo isso aqui um pouquinho para o controle proporcional, que é o nosso objetivo aqui. Então, você precisa ter um componente que meça a temperatura e traduza o sinal elétrico de forma que ele seja entendido pela entrada analógica, ok? A gente pode encontrar nas versões somente sensor de temperatura, transmissor de temperatura, ou um conjunto onde você tem o sensor mais o transmissor. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um sensor de temperatura. Componentes que possuem um elemento que varia alguma propriedade elétrica, sendo a mais comum a resistência. O controlador ou termostato precisa ter um circuito eletrônico que converta a resistência em sinal compatível. Então, nesse exemplo aqui, ó, sensor de temperatura termopar, do tipo J, ó, com 6 mm de diâmetro por 200 mm de comprimento, com rosca de meia BSP e saída a cabeçote. Então, esse aqui é um tipo de sensor típico para ficar no local com uma atmosfera um pouco mais agressiva. Vai ter modelos que você pode deixar esse tipo de sensor, esse tipo de cabeçote ao tempo, tomando sol e chuva que ele aguenta. Nesse caso aqui, ó, faixa de menos 210 a 760. Cor do fio, ó, um vermelho e um branco. Esse aqui, pessoal, é um circuito que é um transmissor. Então, ele trabalha em conjunto com aquele sensor, se, por exemplo, o controlador não tiver a capacidade de ler a resistência daquele sensor. Então, o que você faz? Você instala essa peça dentro do cabeçote. Lógico que o cabeçote tem que ter espaço para isso. Você interliga os cabos do sensor e sai com o sinal que vai lá para o controlador. E aí, esse sinal vai depender do que você configura. Pode ser 4 a 20 mA, pode ser 0 a 10 VDC, vai depender do que você faz. Nesse caso aqui, ó, saída de corrente, ó, 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA, tipo 2 fios linear, em relação à temperatura medida do sensor selecionado. Tá? Então, aqui todas as características desse tipo de transmissor. Vamos para um exemplo aqui, ó, voltado, né, para a área de refrigeração e ar-condicionado. Então, aqui nós temos um sensor e transmissor acoplado. Então, com esse dispositivo já está tudo junto. Tem um sensor aqui, ó, nesse caso aqui é um sensor de temperatura e umidade. E ele vai mandar aqui um sinal que é de 4 a 20 mA, que vai para o controlador. A gente chama de 4 a 20 uma saída universal. Ou você pode optar por uma saída de 0 a 10. De repente o sensor, o controlador ou o termostato que você tem, ele só mede 0 a 10, então você pode optar por esse sensor 0 a 10. Que é interessante, ele, além de mandar o sinal lá para controlador ou termostato, ele tem esse display, onde você pode verificar a temperatura no local. Isso é bem interessante. Faixa de temperatura, ó, de 0 a 70 graus Celsius e a umidade de 0 a 100% de umidade relativa. Então, esse já é um sensor com dupla função. Okay? Nesse caso aqui é um sensor para ar. Geralmente, quando ele tem esse invólucro aqui, ó, é um sensor para ar. E aqui é um atuador. Então, vamos pensar aqui, como nós estamos falando aí do controle proporcional, esse atuador aqui, ó, de 0 a 10 VDC. Ok? Uma coisa comum para quem trabalha em automação é esse diagrama de varal. Então, eu tenho aqui, ó, AI, AO, DI, DO. Lembra?
entradas analógicas, entradas digitais, saídas digitais. E aí o que você faz? Geralmente a gente usa símbolo, mas para ficar mais lúdico aqui coloquei a própria foto aqui do sensor. Então nesse caso aqui, ó, nós teríamos o que? Duas AIs, que é a temperatura e a umidade. E aqui eu tenho um atuador, onde eu tenho uma saída analógica. Então com isso aqui eu consigo definir que controlador que eu vou usar. É um controlador que precisa ter duas entradas analógicas e uma saída analógica. Então, esse diagrama de varal é bastante útil nessa questão de definição, ajuda de uma forma simples definir que tipo de controlador que você precisa e como é que você pode agrupar ali os pontos nos controladores. Tá? Dependendo da obra que você faz, esse diagrama aqui ele se torna muito, muito útil. Vamos pensar ele de forma funcional. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós temos a temperatura ó, de 0 a 70%, a umidade relativa de 0 a 100, e os dois mandando sinal de 4 a 20. Isso chega num controlador, que tem aqui ó, as duas AIs. Tá? Então, aquilo que está em vermelho é físico, ok? O que está em azul é lógico. Então, o controlador ele tem que ter ali dois bornes, né, para a entrada das AIs, mais dois para esse aqui, então 4 bornes, pelo menos. Pode ser que você use o comum, comum às duas entradas, então pode ser que ele tenha 3 bornes. Tá? Vai depender ali da configuração dele. E aqui a saída AO, mais 2 bornes, para mandar o sinal 0 a 10 para a válvula. Okay? E aí eu vou ter lá dentro dele um algoritmo que vai fazer aqui a parte inteligente da coisa. Normalmente, nos controladores que a gente trabalha, para automação, nós configuramos aqui AI. Então geralmente você dá um duplo clique, abre uma tela ali, um pop-up, onde você ajusta os valores. Então você informa qual é o tipo de entrada, se é 0 a 10, 4 a 20, se é sensor tipo J, tipo termistor, né? Então você seleciona o que você está utilizando e informa qual é o range da temperatura. Então o sinal que sai daí para essa parte do algoritmo, ele já sai no valor que você quer. Aqui também na umidade relativa, a mesma coisa, você configurou o sinal, né? Qual tipo de sinal que está dando entrada, qual é o valor do range da variável, ele já passa a entender isso como umidade relativa. A O, mesma coisa, você dá um duplo clique aqui na O e você configura ela. Então, configura o sinal de saída, 0 a 10, e aí você geralmente define, né, a 0 de percentual de entrada, 0 volts, a 100% de percentual de entrada, 10 VDC. Ou se for uma saída 4 a 20, mesma coisa, 0%, 4 mA e 100%, 20 mA. Então é uma configuração bem simples de fazer. Se você não tem essa capacidade, aí você tem que fazer tudo em valores de tensão e corrente. É um pouco mais complicado, porque aí você tem que entender um pouquinho de eletrônica para fazer esses ajustes aí, dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, entendendo aqui, ó, o que o algoritmo vai fazer? Ó? Ele vai fazer uma relação entre a variável controlada, que é a temperatura, e a saída do dosador, 0 a 10 VDC. Primeira coisa que eu tenho que saber, o quanto eu quero manter. Né? Então tem que definir qual é o set point, que é o ponto, o valor desejado para a variável de controle. Então adotei aqui um valor ó, de 24 graus. Eu tenho aqui o ponto mínimo, que seria 0 de temperatura do sensor, 0 sinal de referência. O ponto 2 seria o ponto máximo, 70 de temperatura e 10 sinal de referência. Só que o que acontece aqui, pessoal? Se eu deixar o atuador variando nessa faixa toda aqui, eu não tenho controle, né? Porque essa faixa é muito grande, então eu estou fora ali do que eu tenho que controlar. Eu tenho que saber lá do meu cliente qual é a tolerância do processo. Então, ar-condicionado típico, por exemplo, você tem mais ou menos 2 graus. Então significa que eu vou manter o processo dentro de 22, que é 24 menos 2, e 26, que é 24 mais 2. Ok? Isso aqui, essa tolerância, nós chamamos isso aqui de banda proporcional, que é o que nós vamos utilizar para
limitar aqui a saída, né? Então, quando estiver abaixo do valor da banda, vai estar fechado, quando estiver acima, está aberto, e quando estiver nos valores intermediários, vai estar modulando. Ah, como que é isso? Para isso dar certo, nós vamos precisar aqui, ó, utilizar a equação da reta. Lá no controlador, se você tiver um controlador assim mais industrial, você tem que configurar essa equação. Se você tiver um de aplicação específica, como são os de automação predial, geralmente você só informa os limites e ele já calcula tudo certo. Então, no pior caso, né, que seria ter que programar ali a equação, o que eu tenho que saber? Que a tangente de θ, tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma linha, né, que é definida aqui, ó, x0, y0, e aqui x e y, que seria o ponto final. Isso aqui me dá uma reta, ok, que tem um ângulo θ. O que acontece aqui? A tangente do ângulo θ, o que ela é? A diferença dos y dividido pela diferença dos x. Okay? Então, no nosso caso aqui, ó, o y vai ser quem? Vai ser a atuação, de 0 a 100%. E o x a temperatura. Por quê? Eu vou medir um valor de temperatura pela variável, vou encontrar o correspondente dele por meio da reta. Tá? Então, definindo aqui, ó, o y igual a 100, y0 igual a 0, o x igual a 26 e o x0 igual a 22. Então, 100 menos 0 é 100, 26 menos 22 é 4, 100 dividido por 4 é 25. Então, essa aqui é a tangente de θ. E aí, o que eu faço? Eu substituo, né, eu isolo aqui o y, nessa equação aqui eu isolo o y, que ela fica desse jeito aqui. Ó. Então, eu vou ter x menos x0 vezes a tangente de θ mais y0. Então, substituindo os valores, ó, o x é o valor de entrada, menos o x0, que é 22, vezes 25, que eu calculei aqui em cima, mais 0, porque o y0 é igual a 0. E aí, o que acontece ali? Ó? Nós vamos ter x menos 22 vezes 25. Essa é a equação que eu tenho que programar lá no controlador. Então, vamos fazer simulações aqui, tá vendo? Aqui seria o y igual a 0, eu só desloquei ele aqui, ó, da origem do gráfico. E aqui 22, então 22 corresponde a 0 em y, e 26, eu coloquei errado aqui, ó, que seria 26, né? 26 corresponde a 100, e aqui eu tenho a proporcionalidade entre esses valores da banda proporcional. Então isso aqui, ó, para nós é a banda proporcional. Então o que a gente faz aqui, ó? Quando eu tenho valores de 22, se tiver 22, 22 menos 22 dá 0, vezes 25 igual a 0. Se for 23, 23 menos 22 dá 1, vezes 25, saída 25. Se estiver em 24, 24 menos 22 vai dar 2, vezes 25, igual a 50. Se for 25, menos 22 dá 3, vezes 25, 75. Se for 26, menos 22, vai dar 4, vezes 25, 100. Lógico que aqui eu coloquei valores inteiros, né? Mas o sensor ele vai estar medindo aqui em décimos, centésimos, vai depender da precisão do seu controlador. Tá? Então ele vai dar valores quebradinhos aqui, né? Isso vai dar pra gente aqui, pessoal, esse tipo de gráfico. Ó. Então, qualquer temperatura que eu tiver abaixo de 22, ela vai estar o quê? Com a válvula fechada. Qualquer temperatura acima de 26, válvula sempre aberta. E aqui no meio, modulando, achando os valores intermediários, como a gente calculou agora há pouquinho. Tá? Então esse seria o gráfico de atuação, e dessa forma que o controlador vai fazer o controle proporcional. É lógico que depois a gente vai aprender, lembra do floating? Como é que transforma isso aqui em floating, e depois a gente vai aprender o que seria o PI, que é proporcional integral, depois do proporcional integral derivativo. Ok? Isso em outras aulas. Bom, pessoal, era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É um conceito que eu utilizei muito trabalhando com automação e controle. Ok? Então, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Também ative o sininho
para receber lá as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Legal, pessoal? Então, muito obrigado, fiquem com Deus.